Bom, é um prazer conversar com o governador, que é uma das figuras que representam, na realidade, um traço de renovação na política brasileira, né? A gente está precisando de gente como o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. Por enquanto, eu, enquanto candidato, não devia nem entrevistar o Eduardo Leite. Mas como eu não confio muito em político, depois os caras chegam e falam assim para mim: ô, Datena, por que você largou a política? Não sou eu que largo a política. A política é que me sacaneia. Aí eu mando o cara andar, do mesmo jeito que ele me manda andar, eu mando o cara andar também. Qual o problema? Eu tenho convite, eu tenho N convite. Também, a gente podia inverter. Olha, o senhor acha que o senhor vai ser presidente, senhor Datena? Não, acho que não, porque estão me passando a perna, estão me dando um baita de um passa-lelê e tal. Você podia perguntar, você podia começar com essa: ô, Datena, você acha que os caras vão te trair e vão lançar o Mandetta? Eu acabei de falar pro UOL que o Mandetta, na minha opinião, respeitando o ministro Mandetta, que é boa gente, ele não serve nem para via adulta nem para quarta via. E que eu ganho dele nas pesquisas todas, e mesmo saindo da quarta página, mas respeito o Mandetta. Agora, se eu essa fusão, que tem muito dinheiro, que não me interessa, tem muito tempo de televisão, não me interessa também, porque eu tenho no mínimo 35 anos de televisão, eu tenho mais tempo de televisão que qualquer candidato. Se eles quiserem escolher o cara, para mim, tô nem aí. Eu tenho N convites para sair desse partido, dessa fusão, que tem muito dinheiro, não me interessa, e muito tempo de televisão, que não me interessa. Mas o entrevistado aqui, só faltava essa, hein? Eu estou tentando dar um alto golpe na entrevista. É uma auto-entrevista. Tem um alto golpe e tem a auto-entrevista, não tem, governador? Eu posso me entrevistar, olha, e você fica ouvindo aí. Se você for concorrer, vai abrir uma vaga aí na Bandeirantes, e aí vai ter candidato à sua vaga na Bandeirantes. Então eu já me apresento aí, né? E olha que você ganharia muito mais e seria um belo de um apresentador. Esse é o grande detalhe. Muito obrigado. Mas, infelizmente, a política brasileira perderia um dos grandes quadros que a gente tem e o principal não é pela juventude, é pela juventude das ideias de plano de governo, de forma de pensar. Não adianta você só ser jovem. Ser jovem é uma dádiva divina, não é? Mas tem que ser jovem nas não ideias, basta você ser jovem. Tem que ser jovem nas ideias, é o que eu ia dizer. Isso você é demais e representa isso na política. Bom, o Dória quer ganhar a convenção. Não ia dizer só, sabe que eu ouvi esses dias uma colocação que acho que tem muita razão, que é: enquanto os nossos sonhos forem maiores do que as nossas lembranças, a gente permanece jovem, né? Acho que isso traduz muito, assim, quando a pessoa olha mais para frente, o que tem para fazer, do que o que já fez e o que ficou no passado, essa pessoa, seja a idade, tem a idade que ela tiver, ela vai se manter jovem. É isso, a não ser que você aproveite a ideia dos outros, que é sabedoria, e melhorar essas ideias, ou então, se forem ideias boas, aproveitá-las. Aí é muito importante. Mas isso é verdade. O que o senhor disse é uma grande verdade. E a vida nada mais é do que o que o Sêneca disse, né? A gente vive para aprender a morrer. Mas, governador, temos as prévias aí do seu partido, que é um dos grandes partidos da política brasileira, entre o senhor e o governador João Dória. O governador João Dória, que é um sujeito que a gente não pode tirar os méritos dele, porque ele usa daquilo que ele tem para poder se eleger. Ele é um cara que se elegeu prefeito quando tinha 3%, depois ele foi para governador, com a ajuda do Bolsonaro, se elegeu governador de São Paulo. É um cara que usa dos seus métodos, alguns podem achar corretos, outros não, mas ele tem os seus méritos, porque nenhum bobão chega a ser governador de estado e nem chega aos cargos que ele chegou. Ele é um candidato sério à disputa com o senhor dentro do seu partido. Mas, até pelas suas novas ideias, o senhor passa a ser uma pedra no sapato do João Dória, porque ele não esperava ter uma competição tão forte como a do senhor, que tem dado ótimas entrevistas, tem tido um desempenho muito bom à frente do governo do seu estado e que tem sido uma ideia de renovação e, mais do que isso,
num momento de ódio, de disputa, eu vou votar nesse porque eu odeio aquele lá, eu vou votar naquele porque eu odeio esse, o senhor vem com uma mensagem para apaziguar a situação e, na realidade, fazer democracia, que é respeitar o princípio do contrário. Que chances o senhor acha que tem numa disputa com o João Dória, que é um político que usa o poder do Estado para aparecer? Na realidade, o político faz isso mesmo, não é? E mesmo que ele não queira aparecer, ele governa o Estado que tem o segundo maior orçamento da União, é o Estado mais rico da União, e daí por diante. Até que ponto a densidade do candidato João Dória por São Paulo pode lhe atrapalhar na sua tentativa de vencê-lo nas prévias do partido? Olha, Datena, eu costumo dizer que todos nós, seres humanos, temos vaidades, né? É próprio do ser humano ter vaidade. Agora, não pode ser só sobre a vaidade de uma pessoa. A política, aliás, até políticos têm mais vaidade do que qualquer pessoa, né? Porque lidam com as suas próprias imagens, as suas caras estampadas em peças publicitárias. Então, isso acontece, faz parte. Só que a gente não está na política pelo que a política pode fazer para a gente. A gente está na política pelo que a gente pode fazer pelos outros. Então, eu fui provocado por lideranças do PSDB para que me apresentasse nesse processo das prévias, que apresentasse uma alternativa. O PSDB sempre teve candidatos a presidente de São Paulo, só não teve em 2014, quando foi o Aécio o candidato. Todas as outras vezes foram candidatos de São Paulo. E dessa vez o partido abre espaço para discutir, numas prévias, qual que será o nome, qual que será a cara que o partido quer ter nesse processo eleitoral de 2022. Eu estou bastante animado e venho com o espírito e o coração aberto, né? Quero falar sobre futuro, quero falar sobre agenda para o Brasil. Não estou aqui para ir contra ninguém, nem contra o Dória dentro do PSDB, nem contra o Bolsonaro ou contra o Lula, porque a política do contra já levou o Brasil para onde ele está, né? Que é simplesmente votar em alguém contra outra pessoa. E acho que isso já chega. O país não precisa de um terceiro polo de radicalização. A gente precisa efetivamente de buscar conciliação. E conciliação não significa todo mundo pensar a mesma coisa, significa as pessoas se respeitarem nas suas ideias. Dá para enfrentar os argumentos, dá para enfrentar as ideias. Não precisa sair tentando destruir o outro, porque se a gente faz política tentando destruir, a gente perde a oportunidade de construir algo de positivo para frente, né? Esse é o ponto. A gente tem muita energia desperdiçada em destruição e pouca em construção. E quem paga o preço é o povo, porque a população está aí vendo um país que vai perdendo o seu futuro. Governador, eu não sei se a sua torcida, a sua assessoria de imprensa, que está vibrando aí mais alto, porque é capa do UOL. Acho que é aí, porque saiu uma frase de vibração aí, meio que atravessada. É só pedir para a torcida ficar um pouco contida, senão vaza aqui? Coisa que não deve vazar. Eu acho que alguém torceu aí dizendo que era capa do UOL. Então, se não foi aí, foi em algum lugar aí que eu ouvi entrar no meio do caminho. Não foi aí? Estou num lugar sem ninguém aqui, estou sozinho. Está sem ninguém? Ou foi algum espírito que desceu aqui, ou alguém comemorou aqui dentro da rádio, e eu pediria para que as comemorações fossem mais comedidas. Se o governador está sozinho lá, alguém falou aí e vazou no ar. Eu peço desculpas, porque deve ter sido aqui mesmo. Se não foi aí, só pode ter sido da rádio, né? Que eu ouvi. Estou no ambiente sozinho aqui, não tem capa do UOL e tal. Então foi bom para lembrar que essa entrevista, além da plataforma da Rede Bandeirantes de Comunicação, está sendo transmitida pelo site UOL, o maior site do país nesse momento. Bom, eu conversava outro dia com o Tasso Gereissati, que eu considero uma figura de uma densidade política enorme dentro do seu partido. Eu considero não, né? Todos nós consideramos. O Tasso é uma figura que tem um peso moral, um peso político definido dentro do seu partido. E eu perguntava a ele, o senhor seria um bom nome para disputar a candidatura à presidência? Ele falou, Datenão,
eu acho que eu empato com você ou ganho, porque ele tem 10 estentes e mais umas pontes de safena. E ele ganha mesmo, porque com 10 estentes eu estou com 6, mas eu estou em vias, acho que de colocar, se eu continuar nesse meio político mais uns 2 dias, eu vou colocar o 7º ou 8º estente. Ou eu coloco em mim, ou alguém vai ter que colocar no meu lugar, porque eu apanho, mas eu devolvo. Então, mas o Tasso me disse que Datena talvez não tenha condição física de disputar uma eleição. E uma eleição, o senhor sabe, o senhor participou de eleições, ela exige fisicamente, psicologicamente, muito da pessoa. O Tasso parece que tem uma reunião marcada com o senhor em que ele deve anunciar que deve desistir da candidatura e apoiá-lo. Seria, e me parece que na entrevista que ele teve comigo, ele quase que lhe apoiou oficialmente ou apoiou. Isso vai acontecer? O senador Tasso já lhe adiantou que pode deixar a corrida a disputar a vaga para pré-candidato? Isso já foi dito ao senhor? O senhor poderia nos adiantar aqui ou não? Olha, Datena, o senador Tasso Gereissati tem mais do que o meu respeito e a minha admiração. Acho que ele é um belo exemplo de um homem público dedicado a uma causa de ajudar a melhorar a vida da população, né? Fez uma mudança de paradigma no Ceará, né? No final dos anos 80, quando foi governador, depois voltou em 2 outros mandatos, e o Ceará segue uma linha do que ele colocou como diretriz para o Estado e levantou a barra de todo o Nordeste, né? Puxou vários estados juntos, tenho certeza, ali sendo um bom exemplo de gestão pública no Ceará. E, além disso, tem tido um mandato sempre muito com ações elogiáveis no Senado. Foi, por exemplo, o relator do marco regulatório do saneamento, que ajuda a dar diretrizes para que o saneamento básico se estabeleça como uma prioridade efetiva no país nos próximos anos. E então não só tem posicionamento, como tem ações concretas que merecem toda a o nosso respeito e a nossa admiração. Isso é um bom exemplo. Eu vou conversar com ele hoje à tarde, eu estou em Brasília, vou conversar com ele hoje à tarde e possivelmente em seguida façamos uma coletiva de imprensa onde pretendemos apresentar o que temos de convergência para esse processo das prévias do PSDB. Agora, eu não posso adiantar nada porque a conversa não aconteceu. Eu vou encontrá-lo de tarde e depois dessa conversa que vamos nos manifestar. Mas eu adianto que a minha disposição é de entendimento, sim, com o senador Tasso Gereissati, porque, e aliás, com ele e com todos aqueles que tenham essa consciência de que não é sobre nós mesmos, né? Eu insisto nisso, não estou nesse processo das prévias buscando ser presidente. Eu quero fazer. Se aparecer, olha aqui, se ficar claro para mim, é o Datena o nome que melhor agrega, que melhor junta e que melhor pode furar essa polarização, né, compartilhando dos valores, compartilhando da nossa visão de mundo, compartilhando valores de ética, responsabilidade, transparência, né, e de capacidade para exercer essa função. Eu estou pronto para ajudar e apoiar, tanto posso liderar, me sinto apto para liderar esse processo, pela minha experiência política como prefeito, como governador de um estado difícil como o Rio Grande do Sul, tanto quanto me sinto capaz de sair para a rua de bandeira e com o santinho na mão para fazer campanha. Não tenho nenhum problema, de ir para bastidor, ajudar outra candidatura, como também não tenho nenhum problema de liderar o processo e enfrentar uma campanha que, como você disse, é difícil, desgastante, mas que, ao mesmo tempo, me realiza por saber que eu estou ajudando o meu país a ir numa direção melhor, assim como ajudei a minha cidade, Pelotas, como estou ajudando o meu estado, que estava quebrado, não pagava nem as contas do mês e agora está abrindo investimentos, está com as contas em dia, abrindo investimentos em todas as frentes. Eu sei que você preza muito aqui o tema da segurança pública. O Rio Grande do Sul tem os melhores indicadores da década na segurança pública. Se lá na campanha eleitoral da Datena eu dissesse que a gente ia reduzir pela metade os roubos de veículos no Rio Grande do Sul em 2 anos, iam dizer que eu era mentiroso ou ingênuo, que eu não sabia do que eu estava falando. Pois aconteceu, caiu mais. Tinha lugar para colocar preso.
Não tinha lugar para colocar preso, aí os presos tinham que ficar em carro de polícia. Presos em viatura, exatamente. A gente está fazendo uma forte expansão aí do nosso sistema prisional. Estamos avançando com investimentos que o Estado não conseguia fazer na segurança pública. Agora, nas próximas semanas, a gente vai anunciar um investimento também histórico em infraestrutura da segurança do Estado e no sistema prisional. Então, a gente tem avançado bastante no Estado, em todas as frentes, e isso me realiza. Agora, como eu disse, me realiza tanto quanto ser candidato para fazer e liderar. Se tiver outro nome que melhor possa ganhar uma eleição, eu não tenho nenhum problema de humildemente reconhecer isso e ajudar a construir, ou a partir de outra liderança, um projeto para o país. Porque quem paga o preço é o povo, no final das contas, como eu disse, né? Não pode ser sobre a vaidade de um candidato, tem que ser sobre o sentimento de fazer e de se colocar à disposição. Muito interessante, mas nem tudo que é velho tem que ser desprezado, é aquilo que a gente comentou, né? Juventude é juventude de ideias. Muita gente já fez parte da política brasileira, até já morreu, mas as suas ideias jamais vão nos abandonar, servem de base, bons políticos que construíram esse país, para a gente fundamentar ideias novas em cima dessas ideias ou aproveitá-las, aquelas que deram certo. Mas o senhor me lembrou muito aí políticos de antigamente, como Ulisses, como o Tancredo, que eu gostava muito, né? E o senhor respondeu não respondendo. É muito mais fácil o Tasso abrir mão da candidatura dele e lhe apoiar na conversa de hoje à tarde do que o contrário, até por uma série de detalhes que a gente já colocou. O Tasso me disse aqui claramente que dificilmente participaria de uma campanha presidencial por motivos até de saúde, não é? E eu devia seguir o conselho dele também. Mas então é muito mais fácil que ele abra a mão da candidatura dele do que o senhor abra a mão da sua candidatura. Deve ser esse o tema da conversa de hoje à tarde. Eu sei que é uma conversa, eu sei que é questão de cronologia, a gente está conversando antes de conversar, de vocês conversarem, mas faz papel do repórter. Me responda como repórter, que aí eu saio da campanha e você tem um a menos para concorrer, vai. E apoio você. Se eu tivesse que votar no PSDB, num candidato, você e o Dória, eu votaria em você. Essa é a minha opinião. Se quiser o meu apoio, já tem. Se atrapalhar, eu não apoio. Mas me responde o que eu estou perguntando, por favor, se é isso que deve acontecer, se o Tasso deve apoiá-lo. Depois de tudo isso que eu falei aqui. Obrigado pelo seu apoio aqui, antes de mais nada, mas Datena, a gente, dentro do PSDB, como eu disse, o Tasso se apresentou com uma candidatura, ele registrou a sua candidatura, essa conversa será definidora, não há disposição de nós nos enfrentarmos. Nós já estamos com uma campanha nas prévias rolando, de fato, né? Então, é um movimento possível do Tasso, mas eu não posso responder por ele. Seria até deselegante já tá bom. eu fazer qualquer declaração em relação a ele, né? Já está respondido, eu agradeço muito. Agora, a ajuda do Tasso do Nordeste seria muito responsabilidade. Muita. Você ter um apoio de um cara que representa tanto dentro da política nacional e dentro do seu partido, muita responsabilidade. E às vezes a responsabilidade ela é muito maior quando vem com a ajuda de alguém. Quando ela é só sua, ela é só sua. Sim. Você responde pelos seus erros à sua consciência. Agora, quando vem com o apoio de alguém pesado, você tem que responder às expectativas desse alguém pesado que está lhe apoiando. Se bem que o Tasso sabe melhor que ninguém que disputa é disputa. Ninguém ganha o jogo antes de jogar, não é? Mas o Tasso representaria um apoio muito grande em se consolidando, como deve acontecer, esse apoio ao senhor, principalmente com a base do Nordeste e daí por diante. Seria um apoio fundamental e pelo que ele representa dentro do partido como figura histórica do PSDB. O Tasso foi, como eu disse, governador por 3 vezes do Ceará. Lá em 2002, na sucessão do Fernando Henrique, já era lembrado como um grande nome para a sucessão. Ele teria o apoio, ao que tudo indica, já tinha sido declarado pelo Mário Covas, governador de São Paulo. Infelizmente, né, o PSDB e o Brasil perdeu o Mário Covas lá precocemente por um câncer, e acabou que o grande apoiador do Tasso, que seria o Covas,
infelizmente não estando mais conosco, fragilizou talvez ali o posicionamento da candidatura do Tasso na sucessão do Fernando Henrique. Então, sem dúvida nenhuma, seria um grande presidente para o Brasil, o Tasso. Tem todos os predicados. E, aliás, eu só me lanço nessa jornada, não porque eu acredite na minha capacidade individual apenas de fazer mudanças, né, de poder liderar um processo de mudança para o país, mas porque sei que terei a capacidade de juntar outras tantas pessoas que sabem mais, têm capacidade em cada aspecto, em cada setor, em cada segmento, para poder ajudar a fazer transformações. Ter eventualmente o apoio do Tasso, como eu disse, me dá orgulho e, ao mesmo tempo, uma enorme responsabilidade. Mas, ao mesmo tempo, me conforta, né, se isso acontecer, na direção de eu poder buscar corresponder às expectativas não apenas dele, do meu partido e de todos aqueles que vierem a somar nesse projeto. Como eu disse, estou forte, determinado, firme para enfrentar o processo das prévias do PSDB e, ao mesmo tempo, com humildade para reconhecer de que a gente precisa juntar muita gente para poder conseguir furar esse bloqueio dessa polarização que está aí e depois, né, do processo eleitoral, trazer o país junto para uma agenda de futuro, né, e que pare de ficar olhando para o passado no retrovisor e batendo uns contra os outros. Desde antes do Getúlio e depois do Getúlio, seu estado é um estado de políticos brilhantes, de pessoas que tratam da política no dia a dia mais do que normalmente em boa parte do Brasil. O Getúlio foi o ditador que mais fez pelo trabalhador brasileiro e eu sou visceralmente contra a ditadura ou qualquer regime fascista. Eu sou contra totalmente. Mas é inegável que o Getúlio, como ditador, teve lá o seu papel para ajudar o trabalhador brasileiro. E sou contra a ditadura, fascismo ou coisa parecida que não inclua a democracia no meio. Sou democrata até o último fio de cabelo. Mas eu citei o caso do Getúlio, que até tirou a vida porque achava que seria melhor para o país. Eu acho que em nenhum momento a pessoa deve tirar a vida, mas se discute muito se é um ato de coragem ou covardia, mas até tirou a vida quando achou que historicamente seria mais importante para o país. Então, o político gaúcho, de uma forma geral, é muito bom político e corajoso. O senhor vai enfrentar um embate que o senhor sabe o tamanho da encrenca. O Fernando Henrique já apoiou o Dória, parece que a senhora Ieda Cruz está apoiando o Dória também. Se o senhor tem apoio de um lado, obviamente o Dória tem o apoio dele de outro lado. Vai ser uma disputa boa e vai ser uma disputa que gaúcho gosta de disputar, não, governador? Vai ser uma disputa muito legal essa disputa dentro do PSDB. Vai ser uma peleja. Uma peleja, como nós dizemos, né? Olha, o gaúcho está acostumado aí, né? Tem na sua formação quanto povo, disputas desde as fronteiras entre portugueses e espanhóis, mas sabe que, curiosamente, Datena, o Rio Grande do Sul, que sempre teve uma política muito polarizada, de muito enfrentamento, eu posso dizer com alegria que no meu governo nós conseguimos trazer essa política de tanta disputa e enfrentamento para um campo de mais serenidade e de foco no ataque aos problemas. Tanto é que temas que historicamente não eram enfrentados, como reformas nas carreiras do serviço público, privatizações, entre outros temas sensíveis e difíceis de serem de avançar no Rio Grande do Sul por conta dessa disputa, dessa polarização que também nós temos na nossa política gaúcha, nós conseguimos resolver, nós conseguimos enfrentar esses temas nos argumentos, sem passar por cima de ninguém. Você não vai achar nas minhas manifestações anteriores manifestações querendo desfazer da imagem de alguém, atacando por atacar, seguindo uma toada de uma política polarizante, vamos dizer assim, simplesmente para ganhar a eleição. Nunca foi o meu jeito de agir, de fazer política. Sempre procurei atuar com sensatez, com equilíbrio, com bom senso, e ao mesmo tempo com firmeza, que não tem nada a ver, não tem antagonismo entre as duas coisas, né? É possível ser firme, convicto e ao mesmo tempo respeitar e dialogar com quem pensa diferente para criar um ambiente em que o problema seja enfrentado. Então, no PSDB, o enfrentamento que nós vamos fazer aí entre duas
ou 3 ou 4 candidaturas, enfim, seja como ficar essa situação, vai ser da minha parte um enfrentamento no campo das ideias, para que o partido decida que cara que pretende ter nas eleições de 2022. No final das contas, é isso que precisa decidir. O PSDB tem que decidir qual é a cara que vai levar e o jeito e o estilo que vai levar para 2022 nas eleições para apresentar ao povo brasileiro. Nós estamos no mesmo partido, então, notadamente, nós temos uma visão semelhante, não é idêntica, mas temos uma visão semelhante de como que o governo deve agir em determinadas áreas, como é que o governo deve se organizar, sobre privatizações, Quais sobre são programas essas sociais. diferenças, do enfim, seu né? ponto de vista? Quais são as Não, diferenças acho que nós do senhor temos para o Dória diferenças de desse ponto de estilos, vista? né? São diferenças de estilos. Nas eleições de 2018, eu acho que isso ficou bem marcado, né? O governador Dória fez uma opção por abraçar fortemente a candidatura do Bolsonaro, subir em palanque e defender a candidatura do Bolsonaro, que eu não fiz. Eu até declarei o voto no Bolsonaro, mas eu fiz questão de marcar as minhas diferenças. Eu declarei o voto como cidadão, mas disse, olha, não concordo com isso, com aquilo, no desrespeito, nas falas antidemocráticas. Não fiz campanha, eu não juntei meu nome ao nome do Bolsonaro, eu não defendi o voto no Bolsonaro. Eu declarei como cidadão, como eleitor, em quem eu votaria, mas manifestei meu desconforto em defender e legitimar ideias que não correspondiam à minha visão de mundo. Então a gente tem diferenças de estilos, de alguns posicionamentos, e é isso que o PSDB vai ter que escolher, qual é aquele que melhor representa a cara que o partido quer oferecer em 2022. Basicamente é isso. Olha, posso estar enganado, mas essa convenção deve ser um treinamento fantástico para o clássico de domingo, né? Para saber quem é que vai enfrentar as figuras que já estão aí. Mas essa convenção vai sair faísca, como nós comentamos aqui no interior. Vai ser ótimo para preparar quem quer que seja, quem sai vencedor. É aquela história do Nietzsche, que o que não me mata me fortalece, né? Quem sair vivo dessa briga aí, vivo que eu digo é politicamente, né? Ninguém quer radicalizar aqui, a gente está falando tanto em tranquilidade, mas quem se mantiver na disputa e for o candidato do PSDB, sai fortalecido de uma convenção muito disputada que pode projetar, claro que já uma campanha mais difícil, mas parecida para a presidência da República. Eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma disso. O Dória usa de todos os recursos que ele tem. O senhor é um sujeito muito tranquilo, mas é um sujeito muito firme, é difícil de ser batido, muito difícil de ser batido, tanto que tem até uma consultoria internacional que ele aponta como favorito. Eu acho que esse negócio, eu acho muito importante pesquisa, consultoria, eu dou valor à ciência, dou muito valor. Quando você perde na pesquisa, você reclama da pesquisa. É todo mundo assim. Eu não vi um cara que perde na pesquisa que concorda com pesquisa. Você ganha, está tudo bem. Mas, apesar de todos esses fatores, a convenção do PSDB vai ser uma prévia do que vai ser a candidatura à presidência da República. Então, quem sair vencedor, e tem a impressão que o senhor for vencido dentro do princípio democrático, apoiará totalmente o Dória, não vai ficar contra o Dória. Sim. E assim deve ser com o Dória em relação ao senhor. Mas quem sair vencedor já vai estar preparado para uma disputa enorme aí para a presidência da República. A gente tem uma defesa também de algumas teses diferentes aí, né, da Atena, que é, por exemplo, o governador Dória, que eu quero ressaltar aqui, tem o meu respeito, tem uma boa relação com ele, naturalmente agora somos concorrentes, adversários numa disputa interna do partido, mas isso não tira o meu respeito pelo trabalho dele, que faz no governo de São Paulo. O que eu trago é que nós temos, além de ter tido posições e estilos diferentes, temos também teses diferentes de como que deve se comportar o partido nas eleições. Por exemplo, ele falou recentemente que o antipetismo será norteador da campanha. Eu não acho que tem que ser nem antipetismo, nem antibolsonarismo, nem anti qualquer coisa. Eu tenho falado que a gente tem que ganhar pelas nossas qualidades e não pelo defeito do adversário. Então não é sobre ficar sendo contra, anti isso, anti aquilo, anti aquele. Eu acho que é sobre falar a respeito do Brasil, o país que tem uma enorme oportunidade
inclusive porque o mundo se alinha em função do meio ambiente, por exemplo, na questão das mudanças climáticas, e o Brasil tem a mais rica biodiversidade, a maior capacidade de geração de energia renovável. A gente tem, portanto, talvez uma oportunidade como nunca antes tivemos, desde que se descobriu ouro nas Minas Gerais. Agora que o mundo valoriza tanto o meio ambiente, o Brasil pode ser o centro do mundo na questão ambiental e está sendo um país que é tido como inimigo do meio ambiente. Então, é sobre tratar a respeito dessas pautas. Como é que a gente vai cuidar do meio ambiente para poder garantir o futuro do Brasil, não só na questão das mudanças climáticas para a vida das pessoas e no planeta que a gente vive, mas também do ponto de vista econômico, aproveitar esse momento e essa oportunidade. O que a gente vai fazer na educação para poder fazer a inclusão dessa juventude nesse novo mercado de trabalho, com a tecnologia que está mudando completamente as relações profissionais, o mercado de trabalho se altera profundamente, a gente precisa de educação que forme para esse novo mercado de trabalho, ou sobre o que faremos para o país poder equilibrar suas contas, diminuir o risco do país e assim reduzir juros, reduzir o preço do câmbio para distensionar e tirar a pressão sobre a inflação que está tirando o poder de compra. É sobre atacar os problemas e não sobre atacar as pessoas, né? Qualquer antipetismo ou antibolsonarismo desvia a atenção para ser contra as pessoas e não contra os problemas. E eu acho, pelo menos é o meu sentimento, eu estou apresentando o meu sentimento, que eu vejo que é o sentimento de boa parte das pessoas que estão cansadas dessa guerra de uns contra os outros, que vai transbordando para a relação entre as famílias, entre os colegas de trabalho, os amigos. As pessoas não conseguem mais falar numa mesa de almoço, de jantar, no happy hour com os amigos, sem brigar por causa de política, muitas vezes. Isso não é racional, não é da natureza do povo brasileiro isso. O povo brasileiro é alegre, o povo brasileiro não é do ódio, ele é da paz, ele é da vontade de estar junto e não da vontade de dividir. E a gente precisa recuperar essa capacidade de convivermos e superar essas brigas políticas e promover efetivamente conciliação e convergência no Brasil, que eu insisto, não é sobre pensar todo mundo do mesmo jeito. A gente não vai pensar todo mundo do mesmo jeito, mas é possível ter um ambiente de mais respeito e construção do futuro, mais do que de destruição das pessoas e do passado. Primeiro, rapidamente, o senhor me permite, sobre a preservação do meio ambiente, principalmente a Amazônia, fora os parques que nós temos no Brasil inteiro. O país tem uma área de preservação mundial que cabe em vários países, tirando a Amazônia, hein? Mesmo tirando a Amazônia. Mas a questão da preservação da Amazônia, primeiro a gente tem que preservar a Amazônia para a gente. Em primeiro lugar, nós temos que preservar para os nossos netos, nossos filhos, porque a Amazônia é o maior bem que a gente tem. Apesar de termos minério demais, água demais, nem tanto agora com a crise hídrica, mas nós temos um aquífero debaixo dos nossos pés, está passando aqui debaixo do meu pé, o aquífero Guarani, é uma das maiores reservas de água doce do mundo. Não é? Mas a preservação da Amazônia não nos impede de dividir essa preservação com o mundo, tanto para que o mundo ajude a bancar essa preservação, como explorar, por exemplo, a biodiversidade, que mais do que minério que deve ter lá, petróleo, o tipo de minério que deve ter ali. Não é possível que tenha petróleo na Venezuela e não tenha na Amazônia. É uma fronteira, o petróleo não escolhe fronteira. Tem tudo isso lá, mas o mais importante o senhor citou, que é a biodiversidade. Ali tem cura para tudo quanto é doença que você pode imaginar. Se você permitir uma exploração natural e controlada, sustentável, de laboratórios que usem a biodiversidade da Amazônia, a gente pode descobrir até a cura do coronavírus ali dentro da Amazônia. Não só coronavírus. A biodiversidade na realidade, um dos pontos mais importantes que nós temos na Amazônia, além da regulação de chuvas, de clima, e a gente está enfrentando ameaças climáticas, que você viu aquela tempestade de poeira em Franca. Eu nasci ali naquela região, nunca vi nem tinha ouvido falar. O mundo está mudando violentamente, então a Amazônia regula chuvas no país e no mundo inteiro. Por que não dividir isso com o mundo inteiro também? Né?
E o fator mais importante que nós temos em relação à Amazônia, não permitir desmatamento ou coisa parecida, é não nos isolarmos para o resto do mundo. Porque gente com boa intenção está querendo que a gente não desmate a Amazônia e que não acabe com a Amazônia. Gente com má intenção está usando a mesma coisa. A França, por exemplo, eu não sei quais são as intenções do Macron, mas ele reclama muito do Biden quando vende submarino para a Austrália jogando nas costas dele. Mas ele toda hora reclama do Brasil e eu duvido muito das intenções dele que sejam climáticas, porque o Brasil é hoje o terceiro maior produtor de alimentos do mundo. E a França é a nossa concorrente direta. Ela tem medo que a gente vá plantar soja lá na Amazônia. Isso a gente jamais faria. Nem o mais maluco dos presidentes faria isso. Ninguém é imbecil de fazer isso. Mas usam isso para isolar a gente do mundo. Se isolarem a gente do mundo, eu estou explicando para o ouvinte que está nos acompanhando aqui, para o telespectador do Tubo e para o assinante do UOL, o que significa preservar a Amazônia. Preservar a Amazônia hoje é preservar, por exemplo, a recuperação da nossa economia. Porque se esses caras isolarem o Brasil da economia mundial, a gente vai virar uma ilha como Cuba, isolada por um embargo econômico dos Estados Unidos, está parada nos anos 50, que tem lá um ótimo atendimento médico e tal, mas a população passa fome. O Brasil, sendo a potência que não pode ficar isolado no mercado internacional, porque a gente está desmatando demais. Quanto à segunda questão que o senhor colocou, eu já esqueci a segunda questão, que eu me empolguei com o meio ambiente aqui, e acho que já porque eu esqueci também não devia ser muito importante, devia ser alguma bobagem para parecer que eu sou mais inteligente que o entrevistado. Tanto que eu já até esqueci a segunda questão. Já a perspectiva de o senhor vencendo as prévias para uma composição de chapa ou depende de uma série de detalhes, governador? Olha, qualquer composição vai depender dos partidos, né? Você tem no Brasil um sistema político e eleitoral que é muito fragmentado. A gente tem que formar alianças, né, para poder apresentar uma candidatura e depois para governar. Então, essa disposição de dialogar, de conversar, exige que a gente sente a mesa com disposição de, buscando apoios, também apoiar, para poder sentar e conversar. O que eu quero dizer com isso é que nós temos outros partidos de médio, grande porte no Brasil, que têm com absoluta legitimidade também a aspiração de protagonizar, de ter a cabeça de chapa, e aí o PSDB, com seu nome definido, vai ter que sentar à mesa para buscarmos também qual é a convergência que temos de ideias e a convergência que nós temos para formar uma chapa. Então, isso vai ser oportunamente definido depois das prévias do PSDB. Pela sua agenda e conversa importante de hoje à tarde, a sua assessoria pede para a gente encerrar. O senhor me permite só uma última pergunta de resposta rápida, porque eu não quero descumprir o acordado com a sua assessoria, que são meus colegas de profissão. Então, a última pergunta versa, obviamente, depois numa das hipóteses possíveis, o senhor vencendo o Dória, qual é que vai ser a briga na terceira via? O senhor acha, quais são as suas condições de enfrentar o Lula, que está disparado na frente das pesquisas, o Bolsonaro que vem logo atrás, o Ciro que também está procurando espaço, enfim. Qual é a sua perspectiva de, em vencendo essas prévias, enfrentar uma eleição presidencial? Olha, Datena, eu acho que é sempre importante a gente olhar as pesquisas pelos que elas dizem, mais do que a intenção de votos. Porque a intenção de votos, há mais de um ano da eleição, ela diz menos sobre o que é a opinião da população. Na mesma pesquisa você tem o humor em relação ao atual governo, a expectativa em relação ao futuro, né? O governo é fortemente rejeitado e os dois candidatos que polarizam a intenção de votos, o Lula e o Bolsonaro, também polarizam na rejeição, são fortemente rejeitados pela população. Só que as outras candidaturas ainda são pouco conhecidas, né? À exceção do Ciro Gomes, que já foi candidato 3 vezes, vai para a 4ª eleição como candidato a presidente, já é mais conhecido pela população, né? O governador João Dória também tem um nível de conhecimento bastante superior ao meu, e mesmo assim nós temos o mesmo percentual de intenção de votos
nas pesquisas, né? A pesquisa recente do Datafolha dá a mim o mesmo percentual de intenção de votos que tem o Dória, mesmo que governe um estado que é 4 vezes a população do Rio Grande do Sul. E a rejeição que eu tenho é a menor entre todos os candidatos, ainda com um nível de desconhecimento maior. Então eu estou muito confiante, e as minhas campanhas eleitorais sempre começaram assim, né? Tanto para prefeito quanto para governador, com uma intenção de votos menor, depois sendo mais conhecido, a população acompanhando, a forma como eu atuo e o pensamento que eu tenho em relação ao futuro. A gente cresceu depois na campanha eleitoral rapidamente. Então, no momento certo, no momento apropriado, no ano que vem, passada as prévias, eu tenho certeza que nós nos apresentando melhor à população, vamos mostrar que existe um caminho, que não é simplesmente um caminho do meio que seja em cima do muro, é um caminho que se posiciona. Eu digo que é um centro-avante, né? Não é centro de ficar no meio do caminho para evitar brigar com um ou com o outro lado. É um centro-avante, é um centro para frente, ou seja, que se posiciona, que busca resultados, mas que não gasta tempo e energia em ataques a uns ou outros, ataca os problemas. E vamos falar sobre as reformas que precisam ser feitas, a questão ambiental, a questão da educação, a questão do combate às desigualdades, né, para a promoção social, para a inclusão, para atender a população mais pobre do nosso país, que são os verdadeiros problemas, os problemas da vida real da nossa população. E eu tenho muita convicção de que isso vai viabilizar um caminho alternativo para o Brasil em 2022, porque não é sobre o Brasil que já foi, nem o Brasil que é sobre o Brasil que a gente quer ser, o Brasil que a gente pode ser e que a gente precisa fazer desde já. Centroavante é bom, a paradinha que o senhor deu, mesmo porque centroavante faz gol, né? E para fazer gol você precisa construir, não destruir para impedir o gol. Muito boa essa. Uma boa conversa do senhor com o Tasso e com a imprensa. E eu queria dar um abraço grande, que o senhor transmitisse o meu abraço ao Tasso, que é uma figura que eu gosto muito. Transmita o abraço ao senador, que é uma figura, ao Tasso, que sempre foi uma figura importante para o país. Dê um abraço apertado dele. E um prazer enorme conversar contigo, sempre um bom papo, um papo descontraído, um papo legal, sem nenhuma casca de banana no meio do caminho. Acho que foi muito proveitosa a nossa conversa aqui. Um abraço grande, boa sorte, que vença o melhor e que eu espero que o melhor seja o senhor. Abraço grande ao senhor. Obrigado. Valeu, Datena, um abração, obrigado pelo papo aqui. Até mais.